Como era o mundo 500 milhões de anos atrás? Segundo a ciência nos informa, poucas coisas funcionais existiam. A vida na Terra, nesse momento, ainda era pouco desenvolvida e não havia qualquer movimentação que fosse significativa. Somente algumas centenas de milhões de anos depois, animais aquáticos, aéreos e terrestres foram surgindo, dando origem a espécies que, segundo os cientistas, fariam com que os seres humanos também aparecessem na Terra devido ao ciclo evolutivo. No entanto, esse tema é até hoje muito discutido no cenário científico. Isso porque um bom número de teóricos da conspiração afirma que o ser humano inteligente e avançado existe há mais tempo do que dizem os livros de história. Segundo essa parcela da opinião, isso é confirmado por descobertas arqueológicas feitas ao longo de várias décadas, como essa que você vai ver agora. De acordo com os teóricos da conspiração, essa imagem retrata uma pegada humana de mais de 500 milhões de anos. Porém, diferente do que o normal, a pegada parece estar protegida por uma camada, como se fosse feita por um sapato moderno. Será que isso faz sentido? Veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o nosso canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Segundo a ciência, a vida surgiu há aproximadamente 3 bilhões e meio de anos na forma de bactérias e pouco depois vieram algas. Mariscos e moluscos surgiram depois, por volta de 500 milhões de anos. Mais alguns anos de evolução e surgiram então os peixes e logo depois os anfíbios. Os répteis só apareceram no planeta há 360 milhões de anos, quando os dinossauros se espalharam pelo planeta Terra. Seu domínio estendeu-se por muito tempo, quando nenhum outro ser vivo poderia se equiparar em poder e tamanho com os gigantescos e terrestres dinossauros. Inclusive, algo que contribui para isso foi o fato da Terra ser um local extremamente selvagem, onde o mais forte sempre sobrevivia, enquanto o mais fraco sucumbia. No entanto, devido ao acaso, por volta de 65 milhões de anos atrás, os temidos dinossauros desapareceram repentinamente da superfície do planeta. Uma extinção em massa de sua espécie. Milhões de anos se passaram, e as espécies presentes no planeta também sofreram alterações significativas. Mamíferos e o homem primitivo teriam surgido por volta de 3 milhões de anos atrás, o que ainda estava distante do modelo de mundo que a gente conhece hoje. Segundo a arqueologia, em termos de organização e em termos de civilização, a humanidade teria apenas 45 mil anos, o que é bem pouco se comparado aos bilhões de anos que deu origem a tudo e que caminhou para o desenvolvimento que existe hoje. Durante muitos anos, esta versão oficial foi aceita por todos os cientistas. Porém, algumas descobertas arqueológicas recentes podem causar uma revolução na história da raça humana e da evolução dos seres vivos em geral. Vários artefatos e fósseis antigos têm sido descobertos com o passar do tempo, trazendo novas informações que contradizem a versão oficial e que sugerem que a raça humana é mais antiga do que se supõe. Na verdade, se analisássemos à risca alguns objetos encontrados e que se relacionam com outros, poderíamos dizer que, possivelmente, o ser humano seja anterior até mesmo à era dos dinossauros. Será possível que humanos e dinossauros conviveram na mesma época? Em 1938, o geólogo Wilbur Burroughs anunciou ter descoberto 10 pegadas humanas perfeitas com 5 dedos semelhantes aos pés humanos atuais. As pegadas mediam 23 por 10 centímetros e foram encontradas ao norte de Mount Vernon, nos Estados Unidos. A descoberta dataria do período Carbonífero, cerca de 250 milhões de anos atrás. Pegadas semelhantes foram descobertas em Jackson County e também nos estados da Pensilvânia e Missouri, todos no território dos Estados Unidos. Até os dias atuais, mesmo muitas décadas depois, arqueólogos e geólogos ainda estão divididos quanto à origem destas pegadas. Alguns defendem que sejam de anfíbios gigantes ainda não descobertos e catalogados.
Enquanto isso, outros preferem aguardar novos dados antes de oficializar qualquer alteração na história biológica do nosso planeta. Ainda que exista muita controvérsia, porém, existem também fatores em que os cientistas concordam plenamente. Primeiro, em suas interações, todos eles afirmam que as pegadas descobertas por Wilbur são mesmo reais. Não são fraudes ou marcas de erosão, como talvez possa parecer. Em segundo lugar, eles concordam que a hipótese de ter sido impressa por um anfíbio gigante não é tão estranha quanto parece no primeiro momento. Mas o que todos esses fatos querem dizer, necessariamente? Outra descoberta, realizada também nos Estados Unidos, comprova que a raça humana está presente no planeta há muito mais tempo do que se imagina. Na região de Mount Victoria, nos Estados Unidos, foram descobertas pegadas humanas gigantes medindo 59 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura, indicando que o indivíduo possuía um peso de 250 quilos. Estes casos são apenas alguns dos muitos registros fósseis que põem a teoria científica em xeque. No entanto, a mais surpreendente destas descobertas e que é responsável por ficar na thumb desse vídeo foi feita em 68. Em 3 de junho de 68, William Meister e Francis Chape descobriram pegadas calçadas em Antelope Springs, próximo ao Delta, no estado de Utah, Estados Unidos. Elas mediam 32 centímetros de comprimento por 11 de largura e possuíam uma aparência em que não apareciam dedos. Por causa disso, pesquisadores passaram a cogitar a ideia de que no momento em que foi feito, o indivíduo estava calçado com um sapato. E ainda mais interessante nestas pegadas em especial é que elas esmagaram um trilóbite no momento que foram feitas. Podemos ver esse elemento, o trilóbite, em 2 locais nas pegadas. O mais surpreendente é que o trilóbite está extinto há 240 milhões de anos. Ou seja, a pegada foi feita por um humano que viveu quase 250 milhões de anos no passado. É daí que surgem teorias da conspiração e a revolta por parte dos cientistas. A ciência tem se concentrado mais em teorias do que em fatos, propriamente dizendo. Isso é facilmente visto em diversas ocasiões. A partir dos fatos, surge sempre uma teoria para explicá-lo. Outros fatos são deixados de lado. Depois, novos fatos podem mudar a teoria, mas são ignorados com frequência. Chamamos estes fatos de anomalias e eles provam que simplesmente não se encaixam no contexto discutido. No polêmico livro Arqueologia Proibida, os cientistas Richard Thompson e Michael Cremo mostram o que acontece com provas que contradizem as regras. Durante os últimos 150 anos, os arqueólogos e antropólogos ocultaram quase todas as provas de suas descobertas. Disse Michael Cremo em seu livro. O que observamos é a chamada filtração do conhecimento, completou ele. Segundo Richard Thompson e Michael Cremo, o fato de certas informações, já há muitas décadas estarem sendo ocultadas, é um aspecto fundamental da ciência e da natureza humana. As pessoas tendem a ocultar aquilo que não se encaixa. E na ciência, as descobertas que não se encaixam no modelo padrão tendem a ser eliminadas. Não são ensinadas e nem discutidas. Mesmo as pessoas que têm conhecimentos científicos não sabem nada sobre tal assunto. E isso foi muito bem demonstrado em Iátlico, no México, em 96, quando a arqueóloga Jean Steen McIntyre ameaçou desmentir a teoria de que a humanidade é relativamente nova na Terra. Ela fez isso quando disse que, na verdade, a humanidade moderna teria começado na Sibéria há 30 mil anos e que só teria surgido na América mais ou menos 10 mil anos depois. Semelhante a isso, também no México, Jean Steen McIntyre descobriu ferramentas de pedra e ossos humanos e calculou a sua idade através de testes científicos. Assim, a arqueóloga chegou à conclusão que os fósseis encontrados por ela tinham aproximadamente 250 mil anos de idade. Mas o que deveria alavancar sua carreira de arqueóloga, na verdade se tornou um pesadelo, visto que ela perdeu todas as oportunidades profissionais desde aquele dia. Além disso,
O sítio arqueológico em que os artefatos estavam foi fechado e foi negada a permissão para a investigação posterior de um modo permanente. E saiba que acontecimentos como esses se dão naturalmente na comunidade científica. Quando uma descoberta está em desacordo com a teoria que existe, as pessoas não vão falar sobre isso. Não será relatado. Isso significa que a ciência não evolui como todos esperam. É importante lembrar, porém, que todas essas são somente teorias de pesquisadores e teóricos da conspiração sobre o que possivelmente acontece no cenário científico. Não dá para saber com certeza se todas essas afirmações são verdadeiras. A ciência pode estar desprezando provas de um passado esquecido? São verdadeiros os mitos de uma antiga civilização no planeta que acabou milhares de anos antes dos primeiros relatos históricos? Pesquisadores estão estudando as anomalias que a ciência descarta. Eles questionam coisas que mudarão nossa visão sobre a humanidade. As verdadeiras fontes da verdade continuam um mistério. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!